Marcela Peconic, que é educadora parental. A gente lança agora a pergunta: é possível educar só com o diálogo? Eu tenho trabalhado muito com a disciplina positiva no projeto que eu tenho em Copacabana, que se chama Espaço Corujona. E a disciplina positiva, ela fala o seguinte, que existe o caminho do meio para você educar a sua criança. Nem permissiva demais e nem rígida demais. É uma maneira de você educar de forma respeitosa a sua criança. Então, não tem por que bater numa criança, até porque a gente não bate ninguém, né? Se a gente bate num idoso, a gente é crucificado. Se a gente bate num cachorro, a gente é crucificado. Por que, então, bater numa criança, né? Lendo, para a gente se preparando para o programa, a gente viu que ela tem pelo menos 52 ferramentas para os pais não terem aquela justificativa de, não, eu tive que dar um tapa na criança. Não, são 52 ferramentas. A gente trabalha com as famílias, a gente oferece workshop para as famílias, tanto eu enquanto educadora parental, quanto as outras educadoras parentais que estão espalhadas por aí. E a Jane Nelson, que escreveu esse livro há uns 40 anos atrás, ela é mãe, ela tem 7 filhos, tem 18 netos. E ela só começou a escrever esse livro exatamente pelas dificuldades em relação à educação dos filhos dela. Então, é baseada numa educação respeitosa. Foi baseado nessa experiência que ela criou essa ideia de uma disciplina positiva, Isso. então. O termo disciplina positiva Sim. foi ela que deu para essa teoria do Adler e do Dreikurs, que é baseada na igualdade, no respeito mútuo, na integridade. A gente fala, por exemplo, hoje em dia, muito da igualdade dos gêneros, né? Mas a gente nunca parou para pensar sobre a igualdade do adulto com a criança. Então, é ótimo quando ela fala, por exemplo, dos direitos da criança, né? Porque até então, historicamente falando, a criança ela não era vista. Se você parar para pensar sobre a história da criança, né? Do ser criança, né? Vamos dizer assim. Uma grande evolução, isso que foi acontecendo historicamente com a criança, e quanto mais a gente puder olhar, porque a gente está no canal Futura, né? E futuro são tudo a ver, adultos, né? São essas crianças, né? Então, a gente investindo numa educação respeitosa, a gente inclusive vai minimizar todos esses comportamentos violentos que a gente está vivendo na nossa sociedade, por exemplo. Porque a violência, ela é aprendida dentro de casa. Quando a gente está batendo numa criança, a gente está tendo atitude violenta com essa criança, entende? Agora, só para a gente entender um pouco, quais seriam essas ferramentas? Não precisa dizer 52, senão a gente vai... São várias. Mas aquelas que você julga mais importantes. A base da disciplina positiva é a firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Você vai ser firme com a sua criança, mas você não precisa ser grosseiro com a sua criança. Você vai ser gentil com com ela, né? Com a criança. Então, por exemplo, a criança está dando uma birra ali no shopping, né? Que é o desespero das mães, né? Você cria uma bolha entre você e seu filho, porque muitas vezes a gente age de forma violenta com a criança, muito mais para responder ao social, que é extremamente violento, que fica te olhando assim, vem cá, você não vai agir com essa criança, não? Então, você cria uma bolha entre você e a sua criança, tira ela de cena e fala assim, vamos conversar que agora a mamãe está precisando conversar com você um pouquinho. Esses workshops que a gente faz com os pais, para romper esses paradigmas, esses padrões, porque até então a disciplina, ele usou a palavra disciplina, inclusive, e a disciplina nada mais é do que você seguir um líder. E quem são os 2 líderes da criança? São os pais e os professores. Então, é a partir da sua, de novo, né? A partir da sua educação respeitosa, da sua relação harmoniosa, que você está educando ali, se relacionando com a criança, que ela vai aprender, porque ela está seguindo o líder dela. Tanto dentro de casa com os pais, quanto em sala de aula com os professores. E muitas vezes são os pais que estão extremamente cansados, exauridos, enfim, e aí perdem a paciência e depois acontece o quê? Se arrependem. Porque, na verdade, sabe que isso é uma covardia, de alguma forma, porque é um adulto batendo numa criança, né? E tem um pouco também dessa história, não sei se vocês concordam, desse jogo de poder, né? O ser humano tende a fazer essa disputa através do uso da força, né? A disciplina positiva, ela fala até da disputa de poder. Que quem é o adulto na relação saia dessa disputa de poder. Porque muitas vezes a criança está disputando poder ali com o adulto para falar, não, mas eu posso fazer isso. Na verdade, o adulto tem que internalizar, entender, não, ele não pode.
mas não precisa entrar no cabo de guerra que fica entre o adulto e a criança ali. Por isso que tem essas ferramentas de você tirar a criança, ou então uma das ferramentas é ótima, é você trazer a criança, olha só, isso está se tornando um problema. Como é que a gente vai resolver essa questão? E aí você traz a criança para a solução desse problema. Então, aí você está dando autonomia, inclusive. A disciplina positiva, ela fala que, o Adler, né, ele fala isso, que é o teórico, que todo mundo quer se sentir aceito e pertencente. O primeiro grupo social da criança é a família e o segundo é a escola. E todo mundo quer se sentir aceito e pertencente. Então, a criança, muitas vezes, ela tem determinados comportamentos muito mais para chamar a atenção, porque ela quer se sentir aceita. Porque em algum momento esse pai, essa mãe não está dando atenção ali para ela na cabecinha, na interpretação dela. Então, ela vai chamar a atenção. De alguma maneira, né, tem gente que brinca, por exemplo, com um bebê que chega perto da tomada. Ele está vendo que ele está chamando a atenção do adulto. Aí ele vai e fica assim, né, com o dedinho assim. Vai assim. até o limite da paciência, ele vai. Toda criança gosta de cooperar. E muitas vezes o adulto mina isso nela, porque acha que, por exemplo, mamãe, posso lavar o copo? Isso aconteceu comigo, por isso que eu falei. Eu tô morrendo de pressa. Eu falei, tá bom. Mas muitas vezes o adulto fala assim, não, querendo não. dizer não. Ou por causa da pressa, ou por causa do medo de quebrar o copo. Mas você está dando autonomia para a criança a partir do momento que você deixa ela participar ativamente no processo do cuidado, de cooperação dentro, por exemplo, do seu ambiente. Um dos workshops, né, que a gente vai dar agora esse mês é falando sobre as crenças. Que crença que você está formando na sua criança? Porque isso que está acontecendo, é isso mesmo que ela falou, de 0 a 6 anos, é um momento ápice, assim, de tudo na vida da criança. Então, a questão do afeto, do vínculo, do amor. O projeto, onde eu idealizei esse projeto, é para a gente estar promovendo o vínculo familiar, porque você está constituindo esse eu seu, da criança, né, no caso, na sua interação com o seu ambiente onde você está inserido. Aí, voltando à questão lá, né, que o primeiro ambiente é a família. Então, que crença é essa que você está formando na vida da sua criança, que é o futuro adulto de amanhã, falando essas coisas? Você é burro, você está não presta programando pra essa pessoa, exatamente, nesse sentido. porque a criança, ela começa a responder aquilo que está sendo projetado nela. E muitas vezes o adulto espera da criança coisas que a criança não tem maturidade para corresponder àquela expectativa que o adulto está projetando nela. Então, quando você é burro, por quê? Porque você não correspondeu A minha idealização. A minha expectativa, exatamente, é uma idealização que não condiz com a realidade, da maturidade mesmo da criança, né? Então, enfim, é uma questão que é importante ser dita. Bom, então, assim, se ao mesmo tempo que se eu chegar e xingar a criança, seu burro, sua burra, eu estou programando ela a pensar, a se ver dessa maneira. Exatamente. E quando eu bato nessa criança, eu também estou ensinando uma coisa para ela, né? Tá ensinando para a criança a ser violenta. Porque se meu pai, que é meu líder, tá batendo em mim, significa que eu posso bater em outra pessoa também. Por exemplo, eu tenho atendimento com mães que falam assim, mas eu bati nele porque ele estava batendo na irmã. Eu falei, mas olha só o que você está falando para mim. Como que você bate nele porque ele está batendo na irmã? Você falou isso, veio um déjà vu agora aqui na minha frente. A gente está rindo, mas tem situações que são muito graves. Eu estou rindo porque na minha família isso acontecia de maneira... A palmada acontecia, como em boa parte das famílias, não havia muito essa reflexão que se tem hoje, né? Mas realmente é isso que você falou, é uma incoerência, né? Você tá batendo, daí não pode bater, aí bate em você. Na verdade, é um eterno aprendizado e momento de reflexão mesmo, para você quebrar esses padrões, esses paradigmas. O bater é muito mais fácil. O que a disciplina positiva ela fala? Ela fala que é a longo prazo. Eu sou um pouquinho... assim, porque eu consegui sentir a diferença com o meu mais velho a curto prazo. Então você vai ter que contar essa história pra gente numa próxima oportunidade, porque eu já vi que tem muito capítulo pela frente, a gente pode voltar a esse tema. E infelizmente o nosso tempo acabou, vou ter que cortar a conversa aqui, mas foi muito boa essa conversa, esclareceu muita coisa. Só pra gente mostrar aqui, esses são materiais da rede, Não Bata Eduque. A gente também tem a página do Espaço Corujona, que é da Marcela. Quem quiser saber mais informações a respeito dessa filosofia positiva, tá aí. Esses são os canais. A você de casa, muito obrigado pela companhia aqui no Conexão Futura. Se quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.